Olá, sou Lúcia Corá e estou aqui para falar um pouquinho de um trabalho lindo que está chegando, o curso vai ser dia 9/9. E aí eu quis trazer essa gravação para que a gente tenha consciência do quanto que nós estamos criando. Então, eu vou colocar isso lá no ar, para que você perceba se esse chamado é para você. E vai ser chamado, gente, não tenha dúvida disso. Mas a gente vai começar, então, a falar despertar espiritual. Começou literalmente no planeta, mas eventualmente em agosto de 1987, quando existiu a convergência harmônica, quando muitos de nós nos reunimos para fazer uma meditação pela paz. E isso trouxe um salto quântico ao planeta. Então, aquela matrix que a gente estava envolvido, muitos estavam inquietos, tem algo aí que a gente pode mudar. E esse chamado veio de dentro dos corações, e essa meditação aconteceu. Entenda, pessoal, a gente não tinha internet, não tinha ninguém para guiar, era alguns grupos se reuniram, uma grande maioria, fora dos seus lugares, né? A gente se comunicava via e-mail, não existia, né, essa facilidade que hoje nós temos de estarmos reunidos, não importa o idioma, mas falando a mesma linguagem, que é a linguagem do coração, transcendendo distâncias, tempo e tudo mais. E aquela meditação trouxe um grande salto quântico ao planeta. Rasgou essa matrix, esse véu de inconsciência que estava ali. Tinha pequenos furinhos que essas pessoas, né? Nós conseguíamos enxergar coisas além. Mas esse véu foi rasgado e, a partir de então, os seres que estavam lá fora, né, numa quinta dimensão, se puseram ali e falavam assim, bom, agora você consegue pegar minha mão, né? Mas o primeiro passo foi nosso de rasgar isso e acessar, então, esse universo de ajuda que a gente tem do outro lado, que só estava esperando a gente rasgar isso, né? Torcendo por nós, e isso aconteceu. E aí começou toda uma mudança, se você for olhar na história da Terra, a história contada, mas agora sim, muito mais perto, é muito mais fácil. Então, queda do Muro de Berlim, ferramentas chegando, muitas ferramentas vibracionais chegando, sendo atualizados conhecimentos, coisas sendo descobertas. Eu tenho uma imagem que fica muito clara na minha cabeça quando houve um chinês que entrou na Praça da Paz, entrou na frente de vários tanques de guerra e falou, não. O que aconteceu com ele, a gente não sabe, né? Ele pode ter morrido, mas ele disse não. E todos que morreram dizendo não, eu entendo que é a morte. É uma passagem, mas o que é mais forte? O meu dizer não, né? Então, para mim isso é muito, muito importante. Eu continuo dizendo, né? Falei, a gente pode dizer não. Foi o que Sananda, né, como Jesus, nos mostrou, 40 dias ele dizendo não. Não importa o que acontecesse ali, ele estava dizendo não. Isso é, sobretudo, uma grande lição de consciência. E que nós não enxergávamos. Hoje a gente consegue enxergar porque a gente foi rasgando esse véu e se afastando da matrix de ilusão de que você não pode, que você não pode mudar as coisas, que você não tem direito a isso. E quando essas mãos vieram
sabe? De lá, mãos fortes, nós pegamos e nós conseguimos ter equilíbrio para começar a ultrapassar esse véu. Então, isso começou com o despertar. Depois do despertar, por exemplo, no meu caminho veio coisas ainda mais poderosas, né? Como a ascensão, esse caminho da ascensão, que se descortinou para muitas pessoas, numa busca de ter mais consciência ainda. Tá, o que eu posso criar? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu crio tudo, tudo. E tudo que está acontecendo na minha vida, que não está sendo agradável comigo, eu criei para olhar para dentro de mim e mudar isso. São os nossos espelhos, né? Os essênios traziam essa consciência do espelho 150 anos antes de Cristo. Então, todas as ferramentas já estão aqui disponíveis. Essa consciência de quem nós realmente somos. Nós somos os criadores da nossa realidade. E se você tem essa criação, você pode ir transformando. Então, quando chegou o curso da Magia da Ascensão, ele trouxe esse descortinar da separação, aonde essa mão forte, seres estão ali. E esse curso, por exemplo, nós passamos por 5 grandes iniciações, e essa separação é dissolvida e você está pleno. Se está alinhado à sua consciência divina, à sua presença, e você pode estar isso, vivendo. Ao contrário de estarmos no ego, na mente, e termos que fazer o esforço para entrarmos na presença divina, aqueles que estão no caminho da ascensão, ao contrário, eles estão em presença, ficam presentes. De vez em quando vai dar uma resvalada, óbvio, a gente está ainda convivendo com muitos que nem despertaram ainda. Está tudo bem, todo mundo tem o seu tempo. Então, para mim, foi vindo, primeiro veio os seres solares com a cura do coração acástico, dissolver o corpo de dor. Depois, chegou a magia da ascensão. A magia da ascensão trouxe para nós, com essas iniciações, e sempre sou eu primeiro que vivo, porque nenhum facilitador, nenhum ancorador de algo pode ficar só na palavra. Isso ele tem que viver, tem que ser a verdade para ele. Para mim, é muito verdade eu ser criador na minha realidade. Então, quando a magia da ascensão chegou, ela transformou minha vida muito. Então, estar alinhado à presença, me manter no presente, na presença, se tornou um hábito. E é óbvio que a gente se mantém ali. Então, as coisas foram acontecendo. Ela chegou em fevereiro, março, né? Abril foi o curso, final de abril, 1º de maio foi o primeiro curso, me curou. E a minha vida continuou mudando, mudando. E há alguns meses, né, uns 2, logo depois, em maio mesmo, começou a vir a frequência da ordem, que foi algo que eu levo comigo desde sempre. Eu sou uma pessoa que trabalho muito para a ordem, sempre trabalhei muito com Gabriel. Arcanjo Gabriel é o arcanjo do raio branco, é o arcanjo do caminho do meio, da ascensão, mas ele tem a espada da ordem. Muitas pessoas olham a ordem como algo punidor, né? Como são os conselhos, por exemplo, conselho kármico. Todas as ordens têm seus conselhos, mas tudo é pelo amor maior. É sempre pelo amor. Porque se deixar por nós, como crianças, a gente faz umas coisas que tá aí o planeta para nos mostrar o que nós criamos. Porque nós não fomos vítimas, nós deixamos, nós dissemos sim. Então, quando a ordem começou a chegar, ela chegou, foi chegando, foi trazendo consciência para mim, e eu sempre vou anotando tudo, e fui anotando muitas coisas, né? Por exemplo, a grande ordem, a ordem divina, ela segue a vontade divina, e essa vontade não é um Deus único, mas assim, é uma frequência de amor incondicional, da grande criação, da grande fonte.
com seres fazendo parte disso, nada é, eu quero, não existe isso, né? É sempre pelo bem maior, é realmente o amor com A maiúsculo conduzindo tudo. E dessa grande ordem existem pequenas, entre aspas, ordens, né? A ordem solar, a ordem de Micá, a ordem de Melquisedeque, e dessas ordens seus conselhos. Então, para manter o equilíbrio acontecendo, para manter o equilíbrio. E foi descendo, então, essas estruturas, e eu fui captando, mas de ontem para hoje, chegou umas consciências que eu fiz questão de trazer aqui, porque o curso chegou, né? Ele já tinha sido estruturado, mas foi incrível o que aconteceu, numa criação minha, de inconsciência, tudo veio à tona, né? Óbvio que eu tinha que viver esse processo para ter essa consciência maior. Quando ontem ou antes de ontem, eu não me lembro agora, alguns dias atrás, Melquisedeque trouxe para mim, nessa conexão, que a ordem fora do nosso universo de ação, né, do planeta, ela sustenta o equilíbrio, e inclusive seres que começam a invadir o livre-arbítrio, que começam, mesmo daqueles que não têm livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, duas civilizações interplanetárias, onde eles não têm livre-arbítrio, mas um começa a invadir o outro, a ordem está ali para manter esse equilíbrio. Inclusive, as guerras acontecem porque a ordem, ela realmente, né, vocês conhecem como Miguel age. Então, ele vem pondo tudo em equilíbrio, não, você não. E se você se desobedecer, então, assim, eles são realmente rechaçados. Então, vai acontecendo muito, e não é só no nosso universo, e em todos os universos, a ordem está presente constantemente. Então, quando ele trouxe isso para mim, eu consegui perceber, né, porque eu sempre fui muito avessa a ficar olhando para as guerras interplanetárias, e eu falava assim, não quero, eu não olho para isso, eu sempre quero estar aqui, né? Vamos olhar o que eu tenho que fazer aqui. E eu entendi por quê, né? Porque a ordem está lá, sim, está gerando isso, gerando esse equilíbrio lá, seja que custo for, porque se esses seres não seguem, vão seguir, né, de uma forma ou de outra. Mas, como a ordem é aqui, né, nossa convivência, no nosso planeta, na nossa realidade, né? E aí foi essa clareza que veio, porque eu falava assim, tá, mas como vai ser isso, tá? Eu adentro a ordem de Melquisedeque, né? É um curso de eu ser da ordem. Eu já pertenço à ordem há muito tempo, e eu sei o que é ser da ordem. Falar assim, é fácil? É simples. Porque a ordem não é algo que te cobre, ela é amor incondicional. Você fala, não quero falar mais disso, não quero... Tudo bem. Não é algo que, eu preciso. Não, mas faz parte. Faz parte. Por que eu pertenço à ordem? Porque eu sou um portal da ordem. E ontem, quando ele começou a ditar sobre isso, falar sobre a ordem fora, e como seria a ordem aqui, ele falou, há ancoramentos de força. Aí ele fala, como foi o despertar? Pequenos furos foram acontecendo. Como esses furos aconteceram? Essas pessoas acordaram internamente. E aí elas fizeram um buraquinho na Matrix e puderam enxergar o maior. E foi
tão interessante quando ele começou a trazer essa consciência, a ordem vai chegar dessa forma. Pequenas âncoras vão estar sendo o portal dessa abertura, dessa energia chegar e equilibrar tudo. Equilibrar. Não precisa fazer nada, é simplesmente estar ali, presente. Ser a presença divina e vai ser o portal para essa frequência passar e chegar. Não é uma frequência que eu vou estar passando, porque eu tinha essas dúvidas, né? E imagina, eu estou contando para vocês como que o curso desceu. Então, eu tinha essas dúvidas, tá, mas vai aplicar? Como vai ser? Vou mandar? E é interessante o que aconteceu. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu ontem. Eu criei uma situação pessoal, eu perdi um documento muito importante e que, para eu fazer um negócio, eu precisava daquele documento, o resto estava tudo certo, e aquele documento. E eu já me mudei, né, de cidade, então, assim, na minha cabeça estava onde estava esse documento lá, quando eu morava em Petrópolis, e agora, não, mas está aqui, revirando, e procura, e procura, e procura, e nada. E aí eu entrei nessa dor, né? Óbvio, eu criei essa, meu Deus, caramba, eu não vou conseguir fechar esse negócio porque eu não tenho documento. E a pessoa vai desistir. E eu falei, poxa, toda vez, olha a vitimização, toda vez que eu vou realizar algo que eu quero muito, que vou curtir, acontece uma coisa, e foi tão incrível, porque a pessoa que está sendo a via média, né, desse negócio, ela virou para mim, ela é evangélica, e ela falou assim, pede a Deus, pede a Deus. E foi tão incrível, porque na hora eu fui para dentro de mim e falei, Sananda, me mostra, me mostra. Aí eu respirei, entrei na minha presença, eu falei, me mostra, tem algo aqui, tem algo aqui. Mas já era tarde. Aí eu falei, ai, vou ver isso outro dia. Falei, tá entregue. E aí, fui para dormir. Aí dormi. E de madrugada, eu tinha um sonho com uma criança de uns 2 anos e pouco, e ela cantarolava. E eu, a mãe do lado, e eu perto, e eu falava assim, que lindo você cantando, canta mais para mim. E bati a palma para a criança, ela estava numa cadeirinha daquelas de alimentação, ela escorregou e ficou em pezinha, e falava assim, eu sou quem eu sou por causa dele. E foi tão emocionante, e eu assistindo aquilo, e eu acordei, e eu falei, uau, eu saí da minha presença, eu criei isso, eu criei essa dificuldade, mas... E aí, quando eu entrei na presença divina, Melquisedeque chegou, e ele falou, você percebe isso? E eu, sim, percebi que eu criei isso, eu saí da minha presença, eu criei esse espelho dessa realidade. Ele falou assim, essa energia é a ordem que está te mostrando. E aí ele começou a me explicar. Quando nós estamos na ordem, não tem como não ser a presença. Não tem mais como guardar nada oculto dentro de você que não seja a sua presença, a sua perfeição. E aí ele traz, né, como a iniciação do curso, como é. Então, os alunos passam a fazer parte da ordem nesse curso, né, do dia 9/9, de Melquisedeque. Porque na minha cabeça, né, na minha mente, estava assim, mas como assim? As pessoas podem ser de várias ordens? Então, ele falou assim, esse primeiro passo é comigo, porque a pessoa ela tem que perceber toda e qualquer energia
que não faz parte mais da presença dela, é assim que você está se sentindo agora. E aí ele me mostrou aonde eu criei aquele pequeno ponto que ainda estava dentro de mim, uma primeira vida aqui no planeta, uma pequena dor, e que eu deixei ali, muito pequena. E eu deixei várias vidas, eu criei espelhos para enxergar, mas aí eu relevei, porque eu nunca olhava, porque é sempre algo que eu criava para mim, e só eu teria prazer, não era algo para outros. Então, todas as vezes que eu criava algo que tinha outras pessoas envolvidas, tudo dava certo. Mas quando eu criava só para mim, o prazer era só para mim, era algo grandioso para eu desfrutar, tinha essa pequeno entrave. Era uma coisa muito minúscula. E foi incrível quando ele me mostrou isso. Eu falei, nossa, faz tempo que isso está aí. Mas eu deixo para lá, porque eu sempre estou criando muita coisa, só que eu sempre crio muita coisa comigo também, mas com outras pessoas envolvidas, então minhas vidas estavam andando. E ele falou, sim, mas para você ser o criador, exatamente como você veio para ser, toda e qualquer energia tem que ser trabalhada. E foi tão lindo isso. E aí ele traz como é o curso, né? É adentrar a ordem. Então, passa pelas iniciações para adentrar a ordem. O curso é um final de semana inteiro, depois tem 7 encontros, um a cada semana, com iniciações, porque como é isso? Primeiro você faz parte da ordem, e quando você então está na presença divina, você chama, abre o seu portal diamante, né, que é uma das iniciações. Alguns que estão me ouvindo têm esse portal já aberto, e se conecta com a ordem, né? Exemplo, irmãos, estou aqui. Então, essa energia começa, você e eles, essa energia começa a vir, a simplesmente vir. E quem traz essa transformação, quem traz a energia, essa energia que não é eu vou canalizar ou eu vou sustentar, não, é simplesmente eu ser o portal, são dragões. Dragões que chegam trazendo o fogo primordial. O fogo primordial é um fogo que tem frequências de todas as qualidades divinas, por isso que são 7 encontros pós-curso, semanais, onde tem as iniciações com essas qualidades divinas. Isso não ficou ainda, como vai ser essas iniciações, ainda não sei exatamente, mas as iniciações com as forças dos Elohim, então, Hércules, Amazon, Cassiopeia, Minerva, Órion e Angélica, Cléria, Astreia, Vista e Cristal, Tranquilitas, Pacífica, Arcturus e Diana, 7 raios cósmicos, 7 forças criativas, Elohim quer dizer Deus Criador, e os dragões sendo a força chegando no fogo, esse fogo primordial com essa frequência de cada um desses que nós chamamos aqui de raios cósmicos, mas que eles chegam com uma frequência diferente, eles chamam de fogo primordial, que é o fogo criador, que é a energia essência do Elohim. É o fogo que tem todas as qualidades divinas. Então, imagina você sendo âncora disso. Você simplesmente, quando você está em presença, e você está ali presente, você simplesmente é um portal para essas energias chegarem. E aí ele explica, por isso que eles chamam de ancoramento. Então, pequenos portais são os pequenos, aqueles furinhos daquelas primeiras pessoas que fizeram um pequeno furinho na Matrix e foi desgastando, chegou uma hora que conseguimos rasgar e agora precisa que essa energia chegue para que realmente a gente possa reconstruir, né? O fogo primordial foi o fogo que veio com os dragões lá na criação. Veio com Hércules e criou-se o planeta. E agora chega através de nós, né, vamos dizer assim,
para essa reconstrução de uma nova realidade. Então, ficou tão claro para mim tudo isso, e eu fiquei tão feliz que eu quis trazer isso, né? Compartilhar isso. Porque eu sei que eu não vou conseguir que muitos me entendam. Parece que fica muito longe de muitas pessoas. Eu percebo isso, que muitas pessoas vai, isso não é para mim, não, sabe? Por quê? Porque ele diz que essa frequência, esses seres, né, como foram os que abriram o despertar muito antes de 87, porque o 87 aconteceu quando esses sentaram para meditar. Então, muito antes, tiveram esses seres que foram aqui, ali, foram, e chegou um momento que todos se reuniram numa meditação e fizeram aquilo acontecer, né? Começaram a rasgar, o grande despertar aconteceu, e depois não parou mais. É óbvio que cada um desperta de uma forma. Então, o que eu percebo hoje, e eu ficava perguntando, mas se eu estou num caminho de ascensão, para que vem? O que tem a ver agora? Como é? E aí ficou tão claro, é a nova realidade. Como que eu posso criar essa nova realidade? Então, eu vivo a minha realidade, mas como eu posso fazer com que essa realidade aconteça aqui e agora? Então, todo esse processo, né, chegou, esse curso vai ser dia 9/9, precisa ancorar, e eu entendi por quê, e eu ficava assim, não pode ser, porque eu estava sentindo que eu estava, nossa, pressionada, nossa, 9, já está aí em menos de um mês, né? E ele falou, entenda que é o final de um ciclo e o início de outro, e o 9/9 é exatamente isso, é o final do ciclo e o novo início, você finaliza e você escolhe começar um novo ciclo. E foi incrível tudo isso, o quanto que todo esse processo, né, vai trazer para nós uma nova realidade. E a ordem desce, então, a primeiro acesso vai ser a ordem de Melquisedeque, e depois, percepção minha, não tenho certeza, mas vai ser a ordem de Micá, 11/11. Se vai ter pré-requisito para um, para outro, eu acho que não, isso não está claro ainda. Eu percebo que eu fico muito no presente. Ele fala, foca nesse. Ok, estou focado nesse. Chamados. Mas eu posso fazer parte de várias ordens? Por que não? Como presença divina, nós estamos aqui para isso. Então, eu foquei estar nesse. Então, pessoas que venham me perguntar, mas e se eu fizer parte da de Micá, eu vou fazer de... Você tem que seguir sua presença divina, você tem que seguir seu coração, e só fazer o que realmente o seu coração guiar, né? Eu percebi isso ontem, eu percebi o que eu criei, eu achei o documento? Ainda não, desvendando a minha história, ainda não achei, mas eu sou tão grata por eu ter perdido, eu sou tão grata à pessoa que está fazendo um negócio comigo, que é uma compra, se ele quiser esperar, né, eu vou pedir a segunda via, vai demorar, e ele me criou fazendo isso por algum motivo. Eu sou grata à pessoa que está fazendo essa interface, né, entre eu e ele. Eu sou grata a tudo, eu sou grata a esse outro espaço, porque era um espaço para eu morar. Eu sou grata a tudo isso, sabe? Porque eu acho que é a cura que é o meu foco hoje. Então, se eu vou, se eu não vou, eu criei essa situação para me curar. E é isso, sabe? O que faltava para eu estar integralmente criando a minha nova realidade, o que faltava para eu estar integralmente sendo o criador que eu sou. E eu falo para vocês, nós somos o criador. E se eu estou pregando isso, eu vivo isso. Eu literalmente vivo. Por isso que eu quis contar minha história,
Porque às vezes as pessoas falam, ela fala, né? Simples para ela. Não é assim. Não é que seja difícil, e é óbvio que você vai falar, ah, meu Deus, se aconteceu isso com ela, o que vai acontecer comigo? Você vai criar o quê? Né? Óbvio. Então, é super legal. Eu percebo que tudo que eu crio e que eu trago à consciência, ele não precisa mais ficar presente, sabe? Então, assim, eu vou ter algo segurando aqui, eu vou ficar olhando ele até... Mas a hora que eu soltar, eu não preciso mais estar aí com isso. Então, quantas coisas de eu trazendo essa consciência você não precisa criar? Então, é tão magnífico isso tudo, sabe? É tão magnífico. E eu chamo, então, a todos, eu vou falar agora, eu vou chamar todos que já pertencem a esse processo, né? Que sinta esse chamado dentro. As trombetas estão tocando, vamos dizer assim. Porque é esse chamado que vem, mais nenhum outro. A mente, ela... Ontem eu percebi isso na minha, já criando uma desculpa, ai, tá vendo? Toda vez não dá certo. Falei, peraí, mas eu tô criando isso. Isso é o meu espelho. O que tem aqui para mim? Tem algo aqui. Então, essa é a ordem. A ordem é sermos presença divina integralmente, integralmente, e sermos portais dessa nova criação para todos à nossa volta. Não preciso fazer nada, eu só ser a presença e fazer parte desta egrégora, né, que é a ordem. Começa com Melquisedeque, porque Melquisedeque é um ser que faz parte da trindade que sustenta a evolução dos mundos, e ele é aquele que todo planeta que está em ascensão, ele está ali presente, né? Ele está ali presente. Então, começa com a dele, que essa egrégora faz parte do coração dele, assentar essa energia. Então, eu quis trazer isso para vocês. Aqueles que sentirem esse chamado vão estar sendo atraídos, entenda, criou-se sintonizar com esse vídeo e ouvir isso. Saiba que você está criando isso. Não é, não, você criou. Você podia ter visto todos os outros vídeos, outras pessoas, mas você me criou aqui falando. Então é isso, gente. Gratidão. Eu sou muito grata por poder compartilhar, por poder ter tido essa consciência. Fiquei na dor por algumas horas ontem, realmente. Eu percebo isso, quanto mais na presença a gente está, se a gente entra na dor, a gente fica pouco tempo, não preciso ficar me arrastando, não preciso ficar na sofrência de, ai, meu Deus, meu sonho, meu Deus, eu tinha, não, ao contrário, eu sou muito grata pela cura que veio com tudo isso, a expansão que veio. Se for para ser, vai ser, se não for, é tão grato, eu tô numa gratidão tão grande, que é tão ampla essa frequência, que está tudo certo. Então, eu sou grata a você que está me ouvindo até aqui. Gratidão e até qualquer dia.